Olá, nesta aula vou ler Romanos capítulo 8, do versículo 12 até o versículo 17. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz: A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Dizer que é salvo significa que se tornou filho de Deus, filho e filha. Nós nos tornamos filhos de Deus. Não significa que recebemos ouro ou prata, uma bela casa ou um carro que queremos, mas que Deus nos deu autoridade de sermos seus filhos, onde Ele diz: Você é meu filho e minha filha. A Bíblia diz que somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e temos o direito de obter todo o poder de Deus e todas as coisas de Deus. Esta salvação que recebemos é verdadeiramente surpreendente e maravilhosa. É por isso que em Hebreus capítulo 2 nos diz: como podemos escapar se negligenciarmos uma tão grande salvação? Hebreus capítulo 2, versículo 3. Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? A Bíblia fala de tão grande salvação. No coração dos irmãos reunidos no retiro de inverno hoje, o valor desta salvação que vocês receberam é o poder desta salvação. Quão grande é? Deus nos diz que somos herdeiros. Você é meu filho, você é minha filha. Tudo que tenho é seu. Significa que Ele está nos dando todo o poder para que possamos viver uma vida abundante, desfrutando de tudo e o direito de dominar o mundo. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Portanto, a Bíblia pergunta: como podemos escapar se negligenciarmos esta grande salvação? Em Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz: Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Por sermos filhos de Deus, Ele nos tornou tão perfeitos quanto Deus. Comparado a Deus, Deus nos mudou completamente para que não haja mancha em nós. Esse evangelho que pregamos, esse evangelho que todos vocês ouviram e aceitaram pela fé, o evangelho trouxe a perfeição para mim e para vocês.
por meio de uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O evangelho que pregamos não é dizer a todos: comecem a viver fielmente a partir de hoje, não minta a partir de agora, você não deve roubar, como você pode odiar alguém, como pensa em ser salvo desta forma. Não é viver nossas vidas tentando seguir para a direção correta com determinação, mas dizer que vocês já são perfeitos e santos. Deus o tornou perfeito para sempre. O evangelho que pregamos é para pregar a justiça perfeita de Deus. Não estou querendo dizer que devemos exigir mais dos nossos esforços e dedicações e falar a todos que hoje vivemos de forma diferente ou que não devemos viver o amanhã como hoje. Mas quero falar que, pela graça de Deus, já nos tornamos perfeitos para sempre pelo poder do sangue de Jesus Cristo na cruz. Somos justos, vocês são santos, Deus nos transformou completamente. Não é esse o evangelho que pregamos? E o fato que transmitimos? Muitas pessoas dizem que depois da salvação, já que estamos salvos, a partir desse dia, temos que viver um pouco diferente do que vivíamos ontem. Existem pessoas que têm esse coração e pensam assim mesmo depois da salvação. Se crermos na palavra de Deus, o que eu sinto não é verdade. Somos perfeitos. Deus nos justificou para sempre. Mas por que sou tão falho? Por que sou tão fraco? Nesta hora, nós temos que acreditar no Deus que nos fez perfeitos. Mas as pessoas olham para si mesmas em seus próprios corações, que não são perfeitos. Eu não posso fazer isso, não devo viver como ontem, devo melhorar um pouquinho mais. Amanhã devo ser uma nova pessoa. Quando decidimos e nos esforçamos, e mesmo assim as nossas vidas não mudam da maneira que queremos, as pessoas pensam: eu não tenho fé. Deus não trabalha em mim. Talvez eu não seja salvo. Entrando esse tipo de coração, não sou bom o suficiente. Sou fraco, eu não leio a Bíblia, eu nem oro. Eu nem sigo a palavra. Acabamos tendo esses tipos de corações. Mas a Bíblia nos diz: por uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Deus nos aperfeiçoou. Então, somos perfeitos. Mas por que caímos em nossas fraquezas? Por que ficamos presos nas nossas faltas? Por que estamos sempre presos a nós mesmos, pensando por que eu sou assim? E dando os nossos corações para esses pensamentos? Hoje, eu li Romanos capítulo 8 para pensarmos um pouco sobre isso e recebermos a graça de Deus juntos. A Bíblia diz que Deus realmente aprecia o valor e o poder desta salvação que recebemos e nos tornou perfeitos ao entregar seu Filho Jesus Cristo na cruz. E em seu coração já diz que somos filhos e nos considera igual a Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, está escrito assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A glória de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, nada no mundo pode se comparar a Ele. Deus é onisciente, onipotente, aquele que controla e dirige todas as coisas. Se esse Deus é por mim, então quem pode ser contra nós? A maior força da vida espiritual não é o tamanho das minhas habilidades, mas se Deus é por mim. Se Deus é por nós, o que importa termos falhas e sermos fracos, incapazes? Se Deus é por mim, nada importa. No entanto, Satanás nos engana para que sempre olhemos para nós mesmos, de modo que não possamos direcionar os nossos corações a Deus. Se Deus é por mim, o que a pobreza, a tristeza, a ansiedade e a preocupação poderão nos fazer? Se vermos na Bíblia em Romanos 8, no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? O que poderá nos separar do amor de Deus? Nada pode impedir o poder e o trabalho de Deus. O amor de Deus por nós está dentro dos nossos corações. Se temos a convicção de que Deus é por nós, então a nossa fraqueza nunca será um problema. As falhas e os erros jamais serão problemas. Então Deus nos falou: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é por nós ou não? Deus realmente é por mim? Eu sendo tão necessitado, fraco e cheio de falhas e não conseguindo correr pela fé assim, será que Deus é por mim mesmo? Na Bíblia está registrado o porquê Deus é por nós. Em Romanos 8, 32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o deu por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas, como um presente? Jesus Cristo é tudo para Deus. Ele deu Jesus Cristo por nós. Este é o coração de Deus. Significa que Deus nos deu tudo. E se acreditamos que Deus deu Jesus Cristo, então Deus certamente é por nós. Se Deus é por nós, qual será o problema? Nada. Nenhuma fraqueza, nenhuma falha. Não há nada com que se preocupar. É por isso que foi registrado em 1 Coríntios assim. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 1, vou ler a partir do capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação.
visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Deus nos escolheu. Que tipo de pessoa ele escolheu? Vejam suas vocações, irmãos. Eu fui chamado por Deus. Vocês também foram chamados por Deus. E a Bíblia diz que chamou quais tipo de pessoas dentre nós? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Eu tenho certeza, sou esse tipo de pessoa. E vocês? Talvez porque Deus disse que chamou tais pessoas, vocês também não estão fora desta categoria? Existem pessoas sábias, mas não muitas. Também pessoas poderosas, mas não muitas. Tão poucos nobres de nascimento. Porém, isso não significa que não haja. Não sou de nobre nascimento, nem tenho sabedoria. E eu nem tenho poder. Mas por que Deus escolheu alguém como eu? Por que Deus chamou justo uma pessoa como eu? No versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Como é possível escolher as coisas loucas como nós para envergonhar os sábios? Como nós, que somos incapazes, pobres, ignorantes, poderemos envergonhar os ricos e poderosos deste mundo? Fomos chamados dentro da incapacidade e continuamos sendo incapazes. Então, já não somos insensatos e loucos? Se sim, então estaria longe da vontade de Deus que nos chamou. Há uma razão pela qual Deus chamou nós, que não possuímos nada. Há um motivo para Ele ter chamado os loucos. Há uma razão para Deus ter chamado os insensatos e fracos. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele chamou alguém incapaz como eu, pois desejava envergonhar os que diziam ser sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O propósito de Deus não era chamar alguém louco, incapaz, como eu, para deixar viver na incapacidade e na loucura. Mas ele diz que queria envergonhar as pessoas que se consideravam sábias, poderosas e capazes. No versículo 28, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Ele escolheu alguém sem nada como nós e queria envergonhar os que têm posses. Isso é possível? No mundo, se não tem, não tem. O mundo despreza aqueles que não têm. É por isso que tentamos ter muito e fazemos de tudo para possuir, mesmo dificultando, enganando e mentindo para os outros. Porque as pessoas apontam para aqueles que não têm e desprezam as pessoas que não têm. Mas Deus escolheu as pessoas desprezadas como nós e quis envergonhar aqueles que possuíam. Então, como podemos nós, que somos insensatos,
sem nada e tolos, envergonhar aqueles que são sábios e possuem tudo. E isso é somente pela sabedoria de Jesus Cristo, que possui todas as coisas. Então, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, vamos ler todos juntos o capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos receberam a salvação? Qual é o propósito de Deus ter nos chamado? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus não nos chamou para pedir que nós façamos algo, mas Deus nos chamou para que nós possamos ter comunhão com Jesus Cristo. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Existe um ímã, e assim como o magnetismo é transmitido enquanto um objeto de ferro colide com um ímã, para afiar o ferro, ele deve ser golpeado com um ferro para torná-lo afiado. Deus, com o intuito de nos renovar e transformar, nos chamou, os tolos, e nos fez termos comunhão com Jesus Cristo. Então, se nós, tolos, vivermos com nossa tolice e com as nossas habilidades, ainda seremos tolos. Mas, se nós, tolos, tivermos comunhão com Jesus, que é a fonte da vida e o Senhor que tem todo o poder, a vida de Jesus se torna a nossa. O poder de Jesus se torna o nosso e a sabedoria de Jesus se torna a nossa sabedoria. Então, por meio de Jesus, podemos envergonhar os que afirmam ser sábios, envergonhar os que têm, envergonhar os que afirmam ter, para que Deus seja revelado. É por isso que Deus nos chama e nos diz que somos filhos. Se somos filhos de Deus, em breve teremos herdeiros. Merecemos herdar tudo de Deus. Se você recebeu a salvação, você é meu filho, é meu herdeiro. Você é incapaz? Fale com meu filho. Se você não tem sabedoria, fale com meu filho. Um dia, Abraão, chamado por Deus, deixou Ur dos Caldeus e foi para a terra de Canaã. Embora ele tenha ido para Canaã, havia fome naquela terra, então ele foi pelo sul e desceu para o Egito. Mesmo assim, Deus disse que lhe daria filhos para que se tornasse pai de todas as nações. Mas ele não tinha filhos. Em Gênesis capítulo 12, Abraão pôs-se de pé com Deus e caminhou pela estrada. No capítulo 15, Deus chamou Abraão. Abraão, farei seus descendentes como as estrelas do céu. Deus, eu sou estéril, eu não tenho filhos. Que Eliezer, que foi criado em minha casa, seja meu herdeiro. Deus conduziu Abraão para fora, lhe mostrou o céu e fez ver se conseguia contar as estrelas. Hoje em dia, o meio ambiente é tão ruim que não é possível contar as estrelas. Quando eu era criança, muitas vezes eu dormia
num quintal com um travesseiro aberto à noite, olhando para o céu. Naquela época, parecia ser possível pegar a estrela se esticasse um pouco a mão, e havia muitas estrelas. Quando vou em uma viagem missionária à África ou à América do Sul, há muitas estrelas no céu, mas não tem muitas estrelas no céu da Coreia. Deus disse a Abraão para sair e contar as estrelas. Abraão, conte as estrelas uma vez. Farei seus filhos como as estrelas do céu. Deus nos disse para contar as estrelas. Quem fez essas estrelas? Sim, foi Deus quem fez. Se Deus fez as estrelas, Ele me daria filhos. Abraão se tornou o pai da fé por meio da fé em Deus. De acordo com a sua fé, Deus lhe deu filhos. Deus, no coração de vocês e no meu, enquanto estamos em comunhão com Jesus Cristo, sim, Deus me chamou, essa pessoa louca. Então, se eu não vivo pelo meu próprio poder, mas pelo poder de Jesus, não somos nós que vivemos, mas Jesus Cristo. Então, o mesmo poder, a mesma sabedoria e a mesma autoridade de Jesus aparecerão, de modo que aqueles que afirmam ser sábios serão envergonhados diante de nós. Então, Deus, para nós, diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós temos falhas, mas somos perfeitos por meio de Jesus Cristo. Deus nos transformou completamente por meio de Jesus. As pessoas não sabem quanto vale a nossa salvação. Portanto, embora tenham sido salvas, muitas pessoas dizem que são tolas, insensatas, incapazes. Como farei isso? Eu não posso fazer isso. Carregam esse tipo de coração. Um dia, Deus chamou Moisés. Quando Moisés tinha 80 anos no deserto de Midian, uma sarça pegou fogo, mas não se apagava. Aproximou-se para ver porque isso estava acontecendo. E Deus disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Deus disse a Moisés: te enviarei para que tires meu povo do Egito. Então, o que Moisés disse a Deus? Deus, quem sou eu? Deus, quem sou eu? Eu tenho 80 anos. Como faço para liderar Israel? Envie alguém que Deus possa enviar. Moisés pensou que ele era um homem inadequado para receber a orientação de Deus. E vocês, como pensam? Vocês acreditam que são dignos de serem utilizados perante Deus? Diante de vocês que são incapazes, loucos, insensatos, conseguem dizer a si mesmo: eu sou louco, mas aos olhos de Deus eu sou perfeito, justo e santo. É o suficiente para Deus me utilizar. Vocês falam assim? Moisés não foi assim. Envia alguém que
vale a pena enviar. E Deus ordenou a Moisés: jogue o cajado que você está segurando. E logo tornou-se em uma cobra. Pegue o rabo. Tornou-se numa bengala novamente. Põe a mão no peito, a lepra se espalhou. Coloque de volta, a lepra foi curada. Mesmo Deus mostrando seu poder e sabedoria, Moisés respondeu: eu não posso. Mesmo que o Senhor me dê forças, eu não posso. Deus, sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés continuou a falar do seu pensamento, enquanto Deus desejava tornar ele em um líder que pudesse guiar Israel. Porém, Moisés continuava a dizer: eu não sou capaz, eu sou uma pessoa assim, eu não consigo falar. Deus disse a Moisés: Moisés, quem fez a boca? Pessoal, quem fez a boca de vocês? Quem fez o corpo de vocês? Deus fez tudo. Se Deus colocar uma palavra em nossa boca, se Deus fortalecer nossa sabedoria, o que nos faltará? Mesmo assim, Moisés insistia no seu pensamento diante de Deus. Se sou assim, como poderei receber a orientação de Deus? Hoje, em Romanos capítulo 8 na Bíblia, está tentando nos ensinar isso. Romanos capítulo 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos viver segundo a carne. Se vivemos de acordo com a carne, se vivemos de acordo com o pecado, de acordo com os prazeres e de acordo com as concupiscências da carne, então Deus diz: por que vivem de acordo com a carne? É porque tenho falta? É porque eu sou fraco? É porque tu és esse tipo de pessoa desde o início? A Bíblia explica por que vivemos de acordo com a carne. Porque vocês vivem de acordo com a carne. Porque bebem, fumam, curtem o mundo e vivem sendo escravos do prazer junto à carne. É por causa das situações? É por causa de suas pessoas? Ou é porque as pessoas ao redor são tão opressivas e arrastam vocês para longe? A Bíblia nos diz que a razão pela qual vivemos de acordo com a carne é porque perdemos para a carne. É porque perdemos para a carne que estamos vivendo de acordo com a carne. Em outras palavras, estamos sendo arrastados pela carne, significa que estamos perdendo a batalha contra a carne. Por outro lado, se vencermos a batalha contra a carne, não viveremos junto à carne, mas por meio de Deus viveremos. Então, como a nossa carne pode vencer a luta? Versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A maneira pela qual podemos lutar e vencer a nossa carne não é com determinação e esforço. Dizemos aos nossos filhos: por que você fez isso? Você está chegando tão tarde, por que você bebe? Por que você fuma? Por que você é assim? Por que você gosta do mundo? É fácil falarmos desta forma. No entanto, a maneira de vencer a carne é matar as obras da carne com o Espírito. Em outras palavras, a maneira de vencer a carne não é nós lutarmos contra a carne. Em Gálatas capítulo 5 está escrito assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê?
Os desejos do espírito são contra a carne. E os desejos da carne são contra o espírito. Se vocês estão seguindo a carne, em primeiro lugar, estão perdendo a batalha contra a carne e estão contra o espírito. Mas, caso vocês seguirem a condução do espírito, como o espírito é contra a carne, e não gosta da carne, sendo guiados pelo espírito, o espírito se rebela contra a carne. O espírito lutará contra a carne e nos conduzirá para a vitória. Muitas pessoas, ao lutarem contra a carne pelas suas forças e não conseguindo, dizem: eu não sou bom o suficiente, sou fraco, sou salvo, mas não sou o suficiente. Pensam desta forma, pensam que são carnais. Como alguém pode ser perfeito se mesmo tendo recebido a salvação, nós temos tantas faltas? Assim, aceitamos a carne e vivemos junto à carne. Devemos examinar se não estamos vivendo desta forma. A Bíblia nos diz: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. A vida espiritual, em outras palavras, é uma guerra contra a carne. Para podermos vencer a batalha contra a carne, é matando a concupiscência da carne com o Espírito. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A palavra que Deus nos prega é Espírito e vida. Então, a maneira pela qual podemos lutar contra a carne e vencer é crer na palavra em nossos corações e seguir a palavra e dar um passo. O desejo da carne surge dentro de nós. Então, o que vocês pensam? Por que esse coração lascivo surgiu em mim? Por que esse desejo surgiu em mim? A luxúria do mundo toma conta do meu coração. Eu não posso fazer isso. Eu fui salvo. Por que estão surgindo esses corações? De jeito nenhum. Não. São vocês que têm que lutar com esse coração? Então, vocês certamente perderão. E vocês serão arrastados pelo desejo da carne. E no final eu afirmo que vocês dirão: eu sou um homem carnal, eu não tenho fé. Eu fui salvo, mas não sou bom o suficiente. E isso é o que a Bíblia diz? Perder para a carne é viver de acordo com a carne. Se o desejo da carne cresce em vocês, por que esse tipo de coração surgiu em mim? O que a Bíblia nos diz? Diz que eu fui crucificado com Cristo. Ele disse que quando fomos crucificados com Jesus, nossas concupiscências e desejos da carne também foram crucificados com Jesus. Amém. Nossas concupiscências e desejos foram crucificados. Quando eu morri, a minha luxúria também morreu. A minha ganância também está morta. Mas, quando o desejo surge dentro de nós, não lutamos contra a carne conforme a palavra. Por que isso está acontecendo? O que está vendo comigo? Sim, Deus disse que esses desejos estão mortos, já foram crucificados. Mas por que isso está em mim? Satanás está me enganando. Satanás está querendo
confundir o meu coração. Sim, certo? Ele diz que Satanás é aquele que procura alguém para devorar como um leão que ruge. Esse demônio voltou a mim depois que eu morri, crucificado na cruz, e diz no meu ouvido: Ei, Minchol, o que as pessoas diriam se soubessem disso? O pastor tem esse tipo de coração? O pastor pensa assim? E se tentarmos encobrir, esconder e tentarmos nos mostrar bem, acabaremos caindo nos desejos da carne e seremos arrastados junto com os nossos pecados. E diremos: sou pastor, mas sou fraco. Sou pastor, mas sou falho. Como uma pessoa falha como eu pode viver pela fé? Deus também não me livrou da última vez. Então, facilmente perderemos a batalha contra a carne e retrocedemos. Em 1 Reis, capítulo 18, há um servo de Deus chamado Elias. Quando Acabe reinou sobre Israel, sua esposa Jezabel tornou-se rainha. Jezabel era uma mulher má que adorava o deus Baal. Então, a imagem de Baal foi trazida para o templo de Deus e os profetas de Baal foram autorizados a governar o país. E as pessoas não sabiam se o Senhor era o verdadeiro Deus ou se era Baal. Naquele momento, Elias e os 450 profetas de Baal decidiram oferecer um sacrifício no Monte Carmelo. Portanto, quem respondesse com fogo seria o verdadeiro Deus. Então eles construíram um altar para cada um e os fizeram orar para responder com fogo. Ele disse aos profetas de Baal: já que vocês estão em maior número, podem orar primeiro. Chamaram Baal de manhã, mas Baal não respondeu. Não há resposta do seu Deus? Ele saiu ou está dormindo? Cante mais alto. E eles se cortaram com as suas espadas, chamando Baal, Baal. Mas Baal não respondeu. Então Elias disse a eles para cavarem um rego profundo ao redor do altar que ele havia construído. Então ele disse para eles derramarem água no altar. Depois de molhar o altar, o rego transbordou de água e ele orou a Deus: responda-me com fogo, meu Deus. Então Deus ateou fogo no altar de Elias para mostrar que Deus é o Deus verdadeiro. E ele matou todos os 450 profetas de Baal. Que grandioso foi esse poder e revelado trabalho de Deus! Era este o Elias que vimos. Mas em 1 Reis, capítulo 19, Acabe voltou para casa e contou a história do que aconteceu para sua esposa Jezabel. Elias matou todos os 450 profetas nos quais você acredita e que você criou. Então Jezabel mandou uma mensagem: assim como você matou 450 profetas, o Deus em que acredito fará o mesmo por você. Naquela hora, pessoal, Elias, o que ele disse? O quê? O Deus em que você acredita está morto. O Deus em que você acredita não responde. Esse Deus não é o verdadeiro. Jezabel, acalma-te. E Elias poderia representar a Deus. Mas quando viu a situação, ele ficou com medo. Então, ele se tornou nesse homem sentado debaixo de um zimbro esperando para morrer. Deus lhe trouxe água e pão e o confortou. Mas Elias não queria mais fazer isso. Acabe quer nos matar, mas
Quem resta para representar Deus? Eu sou o único que sobrou. Mas Deus falou com Elias: você não está sozinho. Restam 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. O coração de Deus não era um com Elias, mas ele deixou 7.000 pessoas que não se ajoelharam diante de Baal. Mas no coração de Elias, não, eu estou sozinho. Não posso lutar e vencer. Derrotei o profeta Baal desta vez, mas como poder vencer aquela rainha? Por pensar apenas em si mesmo, Elias foi reduzido a uma pessoa debilitada e incompetente. Amados irmãos, ele disse que se mortificarmos os feitos do corpo com o espírito, viveremos. A única maneira de vencer a carne que surge dentro de nós é pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. O que a palavra disse quando nos viu? Eu fui crucificado com Cristo. Pessoal, nós estamos mortos. Fomos pregados na cruz. Mas o que é isso? O que significa? Sim, significa que está morto. Aquilo que surge em você é impuro, está morto, e Satanás nos engana para nos derrotar. O ódio surge. Ei, ódio, pode aparecer. Eu já estou morto. Eu não falo mais com você. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por causa desse ódio, Jesus foi crucificado. O que aquele Jesus se tornou para mim? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém. Jesus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. A concupiscência da carne que surge em mim, essa concupiscência imunda, e os prazeres da concupiscência da carne, acreditem que já estão mortos. Então, não vamos mais nos apegar aos mortos. Assim, não ficaremos mais angustiados e aflitos. Sim, eu sou mau. Por isso, Jesus Cristo está em mim. Sim, eu sou louco. Por isso, Jesus se tornou o meu Senhor. Sim, eu sou arrogante. Portanto, falo da sabedoria de Jesus. Quando conto a minha história, não há nada além de vergonha. Minha história só machuca o coração das pessoas. Mas, se falarmos de Jesus Cristo, se mostrarmos a sabedoria de Cristo, se espalharmos o amor de Cristo, aqueles que estão em desespero e tristeza se levantarão para cantar sobre a esperança e louvar a Deus. Então Deus disse a nós que nós não devemos perder para a carne e viver de acordo com a carne. Recebemos a graça da salvação perfeita para lutar e vencer a carne. No entanto, muitos membros estão perdendo a batalha contra a carne. Irmãos, irmãs, se vocês perguntarem, pastor, eu sou falho, eu sou fraco, eu não sei fazer direito. Sim, todos vocês que não sabem já morreram na cruz.
Você que é fraco também morreu na cruz. Você que é guiado pelas concupiscências da carne também morreu na cruz. Agora acreditem que Jesus Cristo vive em nós. Porque essa fraqueza está crescendo em mim. Sim, eu sou fraco, mas Jesus não é fraco. Quando a minha fraqueza surge, aqueles que olham para Cristo vencerão sua fraqueza com Cristo. Mas a pessoa que se olha para si, sim, eu não sou perfeito, eu sou fraco, eu tenho muitas fraquezas, eu tenho que me esforçar para corrigir as minhas fraquezas. Se eu não consigo, é verdade, eu não posso fazer nada. E assim se consideram carnais, tolos e insensatos. Significa que você cairá em si mesmo e levará uma vida insensata. A Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Fé é crer na palavra. Como podemos ser justificados? Porque Deus nos justificou. Amém? Não porque eu era perfeito, mas porque Deus diz que eu sou justo. Em Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós não trabalhamos por os nossos pecados. O Senhor carregou sobre si todos os nossos pecados, nós que andávamos pelo nosso caminho. E o Senhor carregou a iniquidade de nós todos sobre ele. Não é que eu passei meus pecados para Jesus, mas o próprio Deus levou os nossos pecados sobre Jesus Cristo. Que incrível é, irmãos. Se passarmos nossos pecados para Jesus, podemos tirá-los de qualquer jeito, podemos passar de uma maneira errada, mas se Deus, que escreveu os nossos pecados na ponta do altar e na tábua do nosso coração, coloca os nossos pecados sobre seu Filho Jesus Cristo, então ele passou os nossos pecados para Jesus Cristo perfeitamente, sem falhas. E Jesus, que carregou a cruz por nós, junto com Jesus, nos tornamos homens de Deus que foram crucificados, sepultados juntos, ressuscitados juntos e estaremos à destra de Deus no céu. Esta graça incrível, a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Acreditar na palavra que Deus me justifica é acreditar em Deus. Ao ver isso, Deus disse que nós somos seus filhos. No versículo 15, você não recebeu mais o espírito de escravidão e medo, mas recebeu o espírito de adoção. Por isso clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba, Pai, significa que você o chamou assim, Pai. Deus é o meu Pai. Não é um pouquinho estranho chamar Deus de Pai? Deus está nos dizendo, você é meu filho. Se somos filhos de Deus, devemos falar de acordo com Ele. Se olharmos para nós mesmos e dissermos por nós mesmos, então somos pessoas que não acreditamos nele, estamos desconfiando dele. Nós nos tornamos, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós nos tornamos filhos de Deus. Deus nos fez perfeitos, sem imperfeições, sujeiras e falhas. Mas o diabo gosta de nos devorar como um leão que ruge. Você é perfeito? Então por que tem tanto ódio, ressentimento e luxúria? É verdade, por que isso surge em mim? Acho que não sou o perfeito. E faz você obedecer a si mesmo. E quando esses desejos, pecados e luxúria surgem, é verdade, eu era uma pessoa assim. Por isso Jesus Cristo morreu por mim. É por isso que Ele foi crucificado por mim. Satanás, eu sou fraco. É por isso que quando Jesus me crucificou, Ele me pregou junto com Ele. E Ele me trouxe de volta à vida com Jesus. Eu sou fraco, mas Jesus não é fraco. Tenho falhas, mas Jesus é perfeito. Amém. Reconheçam a sua pessoa falha e não interaja com essas coisas fracas. Se você é realmente fraco, verdadeiramente lascivo, verdadeiramente amante do prazer, então acredite que não sou mais eu. Eu estou crucificado com Cristo e Cristo vive em mim. E façam comunhão com Jesus. Então, o poder de Cristo, a sabedoria de Cristo, o poder de Cristo vai nos conduzir para que possamos ter a mesma vida de fé que Jesus Cristo teve. E assim Deus está nos conduzindo de uma maneira muito agradável. Acredito que este retiro nos levará a todos por um caminho abençoado e lindo com Jesus. Vamos orar todos juntos? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Deus nos tornou perfeitos para sempre. Satanás continua a mostrar a fraqueza da nossa carne, como se estivéssemos falhando, como se fôssemos fracos, embora tenhamos sido salvos. Nesse retiro de inverno, espero que Deus nos abençoe para que possamos vencer a carne com a palavra de Deus em nossos corações e viver uma vida espiritual pela fé. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.